Olá, bom dia. Bom dia, Sora, tudo bem? Bem, e você? Só alegria? Só alegria, Sora. Aí sim. Gosta sim. Larissa, Vini, João, Amanda, Isa, Gabriel, Mirela, Felipe. Mirela, Vini, Amanda, Felipe, Victor, João Victor, Isa, Murilo. Bruno. E a Larissa. Larissa. Gabriel. Tchum, tchum, tchum. 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 comigo. 12, quem tá entrando? Max. E aí, galerinha? Só alegria? Como vocês estão? Suave na nave? Ah, não? Não? Vocês estão quietinhos. Só a Larissa falou oi pra mim. Bom dia, professora, tudo bem? Oh, minha linda, bom dia. Ano que vem vou dar aula para vocês de novo. Ah. E vai ser uma aula diferente. Não vai ser biologia, mas é surpresa. Não posso contar ainda. Ah. Vai ser top. Não posso ainda. Mas vai ser muito legal. Que vem vocês vão ter os 2 melhores professores de biologia da escola dando aula para vocês. Eu e o Gé. Vocês vão ser dose dupla ano que vem. Vai ser muito legal. Muita coisa nova ano que vem para vocês. Vai ser top. Nossa, vai ser muito legal. Minha língua até coça de vontade de contar, mas ainda não posso contar. Quando tiver tudo certo, eu vou contar. Tá bom? Vai ser muito top. Escola nova, tudo novo. Dá para fazer faculdade de bio. Dá mesmo. Oxi! Laboratório novo. Laboratório novo. Um monte de sala nova. Salas super bem equipadas. No final do mês vai ter uma sala lá, modelo, para vocês irem visitar, quem quiser. Tem que marcar a hora, claro, né? Por causa da Covid, senão da aglomeração. Mas no final do mês, agora, de novembro, vai ter uma sala de aula lá para vocês visitarem, para ver como que vai ser a sala, sabe? Eles estão montando. Tá quase pronto o prédio, mas eles estão montando uma sala modelo para visita. Sabe? Para os pais, para vocês, os pais verem como que vai ficar a sala de aula. Como que vai ser, né? Com ar-condicionado, vocês estão chique. Eu não gosto muito de ar-condicionado, né? Porque
sustentabilidade, o planeta e tal, né? Mas venceram os calorentos da vez. Mas é isso aí. Tudo bem? Será que vai entrar mais alguém? Acho que não, né? Saudade do Vitinho. Esse mês, João. Novembro. Que legal! Esse mês vai abrir. Os vestiários já estão prontos. Ai, Sora, adorei! Os vestiários já estão prontos. A sala modelo vai ficar pronta até o fim do mês. Aí vocês vão poder ver a escola toda. Mas a sala de aula, assim, equipada, vai ter uma pronta para vocês verem. Aí vai estar finalizando, né, com o resto da escola, com, sei lá, que eles vão continuar fazendo lá. Terminando, né, a escola vai ser entregue em fevereiro, quando começar as aulas. Então, ou final de janeiro, não lembro. Mas os vestiários já estão prontos, a escola está já levantada, fechada, fazendo contrapiso, não sei o que eles estão fazendo, não sei se já vai entrar no gesseiro agora, sei lá. Eu não fui lá ainda, faz tempo que eu não vou. Mas ontem a gente estava conversando aí, a gente estava fazendo o vídeo para divulgação disso, dos pais que quiserem conhecer a escola, né? Os pais novos e os antigos. Vai ser legal. Estou animada, não vejo a hora de voltar para essa escola. Né? Excelente. E ano que vem vai ser mais legal ainda. Em aula, vocês vão gostar. Vamos começar? Agora nós vamos mudar de assunto, né? Nós vamos entrar agora no assunto de astronomia. A gente volta para a astronomia. E aí, nesse eixo de Terra e Universo, nesse final agora, a gente vai fazer a finalização, né? Do conceito de estrela, que a gente fala de estelar, né? O conceito do que é uma estrela, do que ela é formada, quanto tempo ela vive, o conceito de sol, o que é o sol, né? Então, a gente vai ver nesse bimestre, nesse finalzinho de bimestre, essa parte. Eu vou devagar com o assunto, porque senão a gente vai ficar sem assunto até o final das aulas, né? A gente está na semana 5, ainda tem 5 semanas. As três próximas, né? A semana 6, 7 e 8 vão ter atividades avaliativas. Aí depois as outras 2 semanas já vão ser semanas mais light, semanas mais para fechamento do conteúdo, alunos que ficarem de recuperação, essas coisas. Então, tá quase acabando aí, vamos fechar com chave de ouro, né? Então, no começo aí da apostila de vocês, é página 38, módulo 19, né? Nesse módulo aí, pessoal, de uma maneira geral, vocês vão identificar, descrever as fases do ciclo de uma estrela, como o Sol. O Sol é uma grande estrela, né? Então, nós vamos ver desde a origem de tudo, né? A formação de moléculas, a formação de dois grandes elementos químicos, né? Gasosos, que é o hélio e o hidrogênio. Conforme eles se assemelham, né? Conforme eles se juntam, eles formam o que nós chamamos de nebulosa, né? Essa nebulosa é o início de tudo, até uma gigante estrela, né? Essa estrela gigante pode ser chamada de supergigante vermelha, né? Nebulosa planetária, supernova, anã branca, buraco negro ou estrela de nêutrons, né? O que significa isso? Significa que a estrela, ela tem, pessoal, um ciclo, tá? Então, ela vai nascer ali da união entre átomos, né? Principalmente de hidrogênio e hélio.
E aí vocês vão ter que usar todos aqueles conceitos que a gente já viu, tanto de física quanto de química, né? Que matéria ocupa todo um lugar, que matéria ocupa um lugar no espaço, possui massa e volume, que a matéria é formada por átomos. Esses átomos, né, são os elementos químicos, eles têm partículas, né, como prótons, nêutrons e elétrons. Esses elétrons, eles são unidos, né? Eles são... A última camada deles é que atrai um ao outro, né? Então, todos esses conceitos que nós vimos de matéria, energia e tudo mais, nós vamos usar agora para falar de estrela, né? Então, esse conceito, né, da estrela é extremamente importante que vocês definem alguns nomes, né? Então, o início de tudo é a nebulosa, né? O que é uma nebulosa, então? Nebulosa é a união de dois elementos químicos, como o hidrogênio e o hélio. E aí, quando eles se unem, nasce uma nebulosa. E a nebulosa é uma estrela que acabou de nascer, né? Só que aí tem algo a mais aqui, tá? O tamanho da estrela depende do tamanho da nebulosa. Quanto mais partículas de hélio e hidrogênio, maior a nebulosa, maior será a estrela, né? E aí depois, conforme a estrela vai passando por um ciclo, né? Quando ela chega ao final do ciclo dela, aí nós podemos chamar, né, esse ciclo evolutivo do Sol vai se transformar em uma estrela anã, que a gente pode chamar em uma estrela de nêutrons ou um buraco negro. Então, existem alguns nomes que simbolizam a mesma coisa, né? Então, uma supernova, né? Uma estrela nova, uma estrela de grande massa, né? Conforme ela vai crescendo, vocês vão ver que elas vão se expandindo. E conforme ela vai se expandindo, ela vai liberando outros átomos, né? Ela vai liberando átomos de hidrogênio e hélio. E aí vai dar origem a uma estrela de nêutrons, ou um buraco negro, ou uma anã branca, que é o final do ciclo, né, dessa estrela. E nós não podemos esquecer que o Sol é uma grande estrela, né? Então, de início aí, vocês têm 3 perguntas para responder referente ao que vocês sabem do assunto até o momento. Então, a primeira questão aí fala da importância do Sol. Se o Sol deixasse de existir, o que será que aconteceria no nosso planeta, né? Depois nós temos a pergunta B e C, que a B praticamente eu já respondi, e a C, pensar um pouquinho aí, tá? Vou dar 5 minutos para vocês, tá bom? Vai lá, rapidinho. Ó, perguntas boas precisam ser respondidas de forma boa, hein? Então, a primeira questão aí, a questão A, pensa grande para responder, tá? Vai lá, rapidinho. Deixa eu ver se chegou mais alguém. Não, somos os mesmos. Muito bom.
dia, Ekaterine. Tudo bem? Nós estamos fazendo as atividades da página 38. Bom dia, Pro. Bom dia. Abre a 38 e responde o que você acha. Que são perguntas de introdução. Pronto? Sim, sim. Primeira questão aí é pesadíssima, né? Ó. A estrela que mantém nosso planeta em permanente situação de planeta habitável é o Sol. Sabemos que a luz solar demora pouco mais de 8 minutos para chegar até a Terra e que caso o Sol apagasse, de uma hora para outra, sofreríamos sérias consequências. Indique nas linhas a seguir os principais problemas que enfrentaríamos. E aí, pessoal? O que vocês acham que poderia acontecer se simplesmente o Sol se apagasse? E aí? O que vocês acham? Bom, eu acho que depois de um tempo tudo ia ficar congelado, né? E aí deixaria de ser um planeta habitável. Primeiramente, iria congelar, ia ficar bem frio mesmo, isso aí, Mi. No entanto, tem um local no planeta, eu não vou me lembrar o nome, que metade do ano, né, não bate sol. Tem uma claridade um pouco, né, assim, mas bem pouquinho. É muito escura a noite, o tempo todo, né? E lá é muito frio. Então, na metade do ano, os animais que vivem ali, a maior parte migram, ficam pouquíssimos. Os homens que ficam ali têm que ter todo um armazenamento de comida e coisas em casa, porque é muito frio, né? Condições extremas mesmo. Então, nesses locais são cidades assim, sabe? É aldeias, pouquíssimas pessoas, né? Então, ficaria muito difícil a nossa sobrevivência, né? Mas eles têm os outros 6 meses que bate sol, e aí é nesse tempo que eles conseguem ter todo
tudo para eles poderem sobreviver no inverno, né? Então, primeiramente, se o planeta todo não recebesse luz, iria congelar. E aí, o que mais? O que mais poderia acontecer? Sem luz, o que não acontece? Pode errar, tá, gente? Não tem problema. Ficaria tudo escuro também, sem luz. Sim, e aí? Sem luz, o que acontece? A gente não enxerga. Sim, muito bem. O que mais? As plantas morreriam. As plantas, coloquem aí, isso é importante. As plantas não realizariam a fotossíntese. Sem fotossíntese não tem alimento para ela. Sem alimento para ela, ela morre. Ela morrendo, o que acontece com a cadeia alimentar? Acaba. Se eu não tenho produtor, eu não tenho consumidor primário. Se eu não tenho primário, eu não tenho secundário. Se eu não tenho secundário, eu não tenho terciário. E assim sucessivamente. Basicamente, não existiria vida no planeta, certo? As plantas são extremamente importantes, porque elas são fontes, né, da cadeia alimentar. Então, não teríamos alimentos, sem alimento não tem vida, né, gente? Né? Então, o oxigênio ainda a gente teria do plâncton, né? A gente ainda teria da água, mas o alimento, primeiro nós precisamos dos produtores, sem eles não tem alimento para as cadeias alimentares, tá? Então, os dois fatores principais é esse. Não teríamos calor, não teríamos luz, seria um ambiente muito frio, muito gelado, né? Um ambiente que não tem sol não realiza fotossíntese, não tendo fotossíntese, não tem alimento para a planta não sobrevive e falta alimento para todos os outros organismos da cadeia alimentar, tá? Então, extremamente importante aí o Sol, né? Ainda bem que ele vive trilhões de anos, né? Graças a Deus. Imagina se ele apaga hoje. Meu Deus do céu. Imagina o desespero, né? Não, mas não vai apagar não, porque ele é novo ainda. A célula, o planeta tem bilhões de anos, o Sol vive trilhões de anos, então ainda temos uns bons anos aí, né? De luz, graças a Deus. Né? Então vamos continuar. Letra B. Quais são os principais elementos que formam o Sol? Já falei, né? O Sol e qualquer outra estrela. É esses dois, o hidrogênio e o hélio. São os dois. Em relação às estrelas, sabemos que elas não são eternas. Quais os possíveis destinos de uma estrela após o término da vida dela? Após o término da vida de uma estrela, no final do ciclo dela, se transforma em uma estrela anã, ou em uma estrela de nêutrons, ou um buraco negro. Coloquem aí. Quando ela morre, deixa eu compartilhar, para vocês copiarem. Quem está caindo? Tem alguém caindo na aula. Ó. Corrijam aí, deixa tudo certinho, tá? Estrela anã, ou uma estrela de nêutrons, ou até em um buraco negro. Então, são consequências, né, do final do ciclo dela. Então, assim, gente, não existe uma coisa só. Ai, que susto, filho! Ai, que susto! Acordou, amor da mãe? Senta lá no sofá. Então, na verdade, nós temos 3 nomes aí, né? São sinônimos aí. Estrela anã, estrela de nêutrons ou buraco negro. Ok? Muito bem. A vida de uma estrela. As estrelas sofrem transformações desde o momento em que se formam até o seu desaparecimento. Comumente se diz que elas nascem, crescem e morrem.
O nascimento das estrelas ocorre a partir de nebulosas, grandes nuvens de gases como hélio e hidrogênio, e poeiras, que são minúsculas partículas de rochas e gelo, composição semelhante dos cometas, nos quais se encontram todas essas substâncias aqui, né? E os elementos como ferro e magnésio, entre os outros. Então, aqui tem uma imagem do cometa Halley, né? Ele é visível na Terra a cada 75, 76 anos. A última vez que ele apareceu foi em fevereiro de 1982, né? A próxima aparição dele está programada para o dia 28 de julho de 2061, né? Vocês vão estar velhinhos aí. E eu, então, já vou estar com 60, 70, com 80 anos quando o Halley aparecer de novo. Eu tinha 4 anos quando ele apareceu, eu vou ter 80 quando ele voltar. Oi, filho. Aqui, ó, pode pegar. Você tá meio rouco? Você parece que tá meio rouco? Com o quê? Falando grosso. Você acordou agora, né? As dimensões das nebulosas são muito variadas, podendo ser do tamanho de estrelas como o Sol, ou muito maiores, do tamanho de galáxias. Essas nebulosas, devido à atração gravitacional entre esse conjunto de gases e de poeira cósmica, vão diminuindo de tamanho, o que provoca o atrito e, consequentemente, um grande aumento da temperatura. Com esse aumento da temperatura, inicia-se a emissão de luz e a queima de hidrogênio com grande liberação de energia. É o nascimento de uma estrela. Átomos de hidrogênio, devido à ação gravitacional, às elevadas temperaturas, fundem-se e originam-se átomos de hélio. Esses átomos colidindo-se com átomos de hidrogênio e com outro átomos de hélio, originam o lítio, e outras fusões vão ocorrendo e originando elementos mais pesados. O núcleo de uma estrela, nesse momento, está extremamente quente e denso e é formado majoritariamente por hélio. As fusões dos átomos de hidrogênio ao redor desse núcleo continuam formando mais hélio e o núcleo começa a se expandir. Em um determinado momento, devido à alta densidade e à temperatura desse núcleo, as pressões exercidas entre os átomos que formam ficam maiores que a força de atração gravitacional. Se inicia-se, então, uma explosão da estrela. Esse entendimento é importante para que possamos compreender o equilíbrio de uma estrela. Grifem aqui, ó. Em um determinado momento, devido à alta densidade e à temperatura desse núcleo, as pressões entre os átomos ficam maiores que a força da atração gravitacional. E se inicia-se, então, uma expansão da estrela. Esse entendimento é importante, né? A estrela sobrevive porque há duas forças opostas atuando: a gravidade, que atrai toda a matéria para o núcleo, e as reações da fusão nuclear. Iete, abaixa isso, filho. Que liberam muita energia e criam uma pressão para fora, no sentido contrário ao da gravidade. Então, presta atenção, ó, funciona dessa maneira. Fiz um esqueminha aqui, ó. Então, funciona assim, ó. Existem moléculas, poeiras, rochas, fragmentos, né? E aí nós temos os buracos negros, as estrelas anãs, que são o início, na verdade, é o fim de algo que vai iniciar, né? A formação da estrela é um ciclo e ela não para, tá? Então, ela nunca vai deixar de existir. As estrelas nunca vão deixar de existir, elas formam outras estrelas, elas viram estrelas anãs ou buracos negros, mas elas começam a puxar dentro desse, vamos pensar no buraco negro, que é um conceito mais famoso, vamos dizer assim, começa a puxar esses gases, né, de hélio e hidrogênio. Lembrando que os gases é matéria, e que matéria é formada por átomos, e que os átomos têm moléculas de prótons, nêutrons e elétrons,
E eles têm afinidade. O átomo de hidrogênio com o átomo de hélio, eles têm afinidade entre eles. Eles se fundem, eles se unem. E conforme eles se unem, nesse momento em que eles se juntam, né, eles formam uma nebulosa. Então, o que é uma nebulosa? Uma nebulosa é uma estrela que acabou de nascer. Então, na hora que a nebulosa se forma, é porque ocorreu a união deles, tá? E aí ela vai nascer. O que vai acontecer? Com o atrito dessas moléculas, por que elas ficam se atritando? Primeiro, que são elementos químicos, eles têm afinidade, eles trocam, eles compartilham elétrons. E aí nós temos a força gravitacional que vai atrair as moléculas. Então, a força gravitacional atrai, é uma força, como se fosse um ímã, né? Então, vai ocorrer a atração desses elétrons. E conforme eles vão se atraindo, eles vão se atritando. É gás, né, gente? Como é que as moléculas dos gases? Elas ficam paradinhas, igual sólido? Não. Como é que é o gás? Eles ficam ali, né? Todo em movimento. Conforme eles vão se movimentando... Filha, a mamãe está explicando a aula. Conforme eles vão se movimentando, eles vão atritando, o que começa a acontecer? A temperatura aumenta. Lembra que a gente conversou que quando a gente está com frio, a nossa pele começa a tremer? Por que ela treme? Para liberar calor, né? Então, as moléculas, quando elas entram em atrito, quando você faz assim com a mão, ó, se você fizer assim, você vai perceber que uma mão atritando na outra, nós somos átomos, nós somos moléculas, né? Conforme essas mãos, elas se atraem, né? E elas se atritam, fica quente, não fica? Faz aí para você ver se não esquenta. Acontece a mesma coisa com a nebulosa. E aí elas vão se atritando, vão se esquentando. A temperatura aumenta. Conforme a temperatura aumenta, vai emitindo luz, emite brilho, né? Por isso que as estrelas brilham, por isso que o Sol irradia luz, né? E aí, essa radiação da luz também depende do tamanho da pressão, né? Então, existem duas forças. A força de atração da gravidade, a força de atração gravitacional entre as moléculas e a expansão. Então, enquanto a força gravitacional está maior do que a pressão, ela fica ali. Por milhões, bilhões, trilhões de anos, tá? A estrela vai ficar ali. Enquanto a força gravitacional for maior que a pressão que ela está expandindo, devido à temperatura que ela está subindo, que aumenta a temperatura, aumenta a pressão. Sabe quando você coloca uma panela no fogo de pressão? Uma panela de pressão? Você tampa ela, liga o fogo. O calor vai começar a agitar as moléculas e a agitação das moléculas vai aumentar a pressão. Na estrela acontece isso. Vai aumentando a pressão das estrelas, vai aumentando as pressões das estrelas, mas a força gravitacional ainda é maior que a pressão. Então, a estrela continua ali, brilhando, emitindo luz e energia. Tá? Energia solar. E aí, ela vai fazendo isso. Vai chegar uma hora que, no final do ciclo dela, ela vai se expandindo, se expandindo, se expandindo, se expandindo, e aí ela chega no final da vida dela. E aí, conforme ela vai expandindo, ela vai irradiando, liberando essas moléculas de gases, né? Ela vai liberando essas moléculas. E aí, conforme ela vai liberando, a gente tem isso, né? Como uma supernova. Então, o que é uma supernova? A supernova é uma explosão muito violenta que vai acontecer nas estrelas de grande massa no final da evolução dela. Então, as estrelas, pessoal, é igual seres vivos. Elas nascem, crescem e morrem. Então, elas nascem nebulosas, elas vão crescendo de acordo com o aumento da temperatura e o aumento da pressão. E conforme ela vai aumentando, ela vai entrando no ciclo dela, né? No ciclo estelar que a gente fala, né? E aí, conforme ela vai crescendo, ela forma o que nós chamamos de supernova.
E aí a supernova é essa explosão muito violenta que vai acontecer numa estrela de grande massa no final da sua evolução, né? Aí, essa estrela de grande massa, após essa explosão, que é chamada de supernova, vai dar origem a quê? A uma estrela de nêutrons ou um buraco negro, ok? E também em uma anã branca. Então, tudo a mesma coisa. Estrela de nêutrons, buraco negro e anã branca são o quê? Frutos de uma grande massa de estrela que, após a explosão chamada de supernova, vai dar origem nesses nomes aqui. Professora, qual que é a diferença entre eles? Nenhuma, né? É aquela coisa, é tudo sinônimos, né? São liberações de nêutrons, esses nêutrons formam grandes buracos negros, né? E ele fica branquinho. E aí, quando ele fica branquinho e ele é pequenininho, alguns cientistas deram o nome de anã branca. Tudo bem? Fácil? Tranquilo? Fechou, né? Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Isso. E aí ela vai formar uma outra nebulosa, e essa nebulosa é o início do ciclo de uma nova estrela, né? As estrelas, elas não saem, né, do lugar, vamos dizer assim, né? A maior parte da vida delas, elas ficam no mesmo lugar. Quem sai do lugar, quem gira, é o planeta Terra. Então, conforme a gente gira em torno do Sol, né? Conforme a gente gira em torno do Sol, a gente está passando por uma órbita, né? E aí, dependendo, se a gente... É que a gente não tem esse costume, né? Eu, quando era criança, a gente até tinha, porque não tinha celular, não tinha nada para fazer de noite, né? Às vezes saía, assim, a família da minha mãe morava em sítio, a gente ficava muito lá fora, né? Então, não tinha energia elétrica nos postes, era só dentro de casa. Então, a gente observava muitas estrelas, né? A gente observava muito o céu. E o céu, quando a gente observa num lugar que é interior, que não tem poluição, que não tem luz da cidade, você consegue ver o brilho real das estrelas, né? Você consegue ver essa expansão do brilho de maneira, essa energia, né? Dessas duas forças gravitacionais e força de expansão, liberando, né, essa luz de forma bem incandescente. Então, é muito, muito bacana, muito legal mesmo. Se vocês tiverem oportunidade de ir num lugar, né, que não tem poluição, num dia que não forma-se nuvens, porque a primeira camada da atmosfera, né, a estratosfera, ela é cheia de acontecimentos, né, acontecimentos meteorológicos, né, então tem muita formação de nuvem, muita formação de poeira, e aí tudo isso faz com que a gente não consiga visualizar as estrelas de fato, né? Então, se a gente pudesse olhar as estrelas todos os dias, todos os meses, né? A gente iria perceber que elas não são as mesmas, né? Elas mudam, porque a gente gira. Então, nesse momento, nós estamos em uma parte do universo. Daqui a alguns meses, nós estamos em outra, né? Então, os antigos, os índios, eles faziam um calendário do ano de acordo com as estrelas que eles avistavam no céu, né? Então, tem muita coisa legal aí para descobrir, tem muita coisa bacana para a gente trabalhar em relação às estrelas, tá bom? Então, por hoje era isso. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Tranquilos? Então, por hoje é só. Façam as atividades lá no Moodle. Não esquecem de enviar, eu tenho que ficar mandando mensagem no Galileu para todo mundo. No Galileu não, na Agenda Edu, um monte de aluno tem que ficar mandando mensagem porque não enviou, porque não finalizou. Envia, finaliza, tá? Não esquece. Fiquem com Deus, boa semana para vocês, ótimo final de semana e até quinta-feira, se Deus quiser. Beijo. Tchau, professora. Obrigada. De nada, beijo. Beijo.